Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos novamente estar junto com vocês para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, por este dia de vida e também por todos vocês que acompanham os estudos todos os dias, que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a vocês também que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. E mandamos aqui um alô especial para Edil Vicente Pereira, que é de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O Edil está mandando aqui um alô especial para os seus irmãos Edno, Edna, João, Elídio, Edgar, Edemilson, Edenil e Edilma. Também o Edil Vicente manda aqui um alô especial para os filhos Edemir, Edson, Nádia e Tiago Augusto. Um abraço a todos vocês da família do nosso irmão Edil Vicente Pereira, que Deus esteja abençoando cada um de vocês e que procurem sempre estar fazendo a vontade de Deus em suas vidas. E também mandamos um alô para Margarida Cabral, que é aqui de Brockton, em Massachusetts, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e estaremos agora orando ao Senhor. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo. Estamos felizes porque vamos poder estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida aquilo que Tu queres nos ensinar. Estejas com cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas nas suas lutas, tribulações, problemas, nas suas adversidades, nas suas tristezas, também nas alegrias. Conceda a cada um as tuas bênçãos e também as vitórias que necessitam. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar aos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que temos o curso bíblico aos sábados à tarde no canal Hora Tranquila. Seja inscrito você também que nos acompanha, que recebe estes estudos por compartilhamento. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila. Ali você encontra o nosso canal, clique em inscrever-se e já estará inscrito. E você ali tem todos os videoaulas gravados do nosso curso bíblico e também todos esses estudos que fazemos aqui a cada dia estão lá no canal Hora Tranquila. Eles não saem dali e você pode acessar a hora que quiser. Não precisa estar sobrecarregando o seu telefone, deixando na rede social. E então no Hora Tranquila, no canal ali do YouTube, você pode ter acesso a qualquer momento sem ser pesado ao seu telefone. Nós vamos seguindo com o nosso estudo desta semana. Estamos falando do convite que Jesus faz a cada ser humano: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E hoje nós vivemos num mundo muito mais estressado do que naquela época em que Jesus escreveu. É claro que os judeus, eles viviam cansados e sobrecarregados dos fardos que os próprios líderes religiosos colocavam sobre eles, além do jugo romano, que eles eram submissos aos romanos. E os romanos impunham pesados fardos e eles viviam tristes por essa situação, e eles também ficavam querendo se livrar desse fardo do jugo romano que era imposto sobre eles. Eles eram submissos aos romanos. O Império Romano dominava o mundo naquela época. E os judeus, então, eles queriam se livrar e eles pensavam que Jesus seria o libertador desse jugo romano. Só que Jesus não veio implantar um reino terrestre. Jesus ele veio para implantar o reino eterno, o reino de Deus, o reino espiritual, entre aqueles que eram já o seu povo, mas eles rejeitaram a Jesus. E será que nós hoje também, mesmo sendo cristãos, não estamos também rejeitando o nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele veio nos oferecer? Será que nós também não estamos tentando viver a nossa vida cristã, a nossa própria maneira de entender e de ver as coisas, achando que tudo isso que está escrito na Bíblia era para o passado, era para outra época, não é para nós hoje? A Bíblia, irmãos, amigos, é uma palavra eterna, palavra de Deus, e ela, em todas as épocas, em todos os tempos, ela permanece e ela tem poder para transformar. E esse poder vem do Espírito Santo que trabalha em nós e de Jesus que veio e deu a sua vida por cada um de nós. É por isso, então, que Jesus, ele faz esse convite: vinde a mim.
Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus não é um jugo opressor. É claro que a princípio nós poderemos achar que não vai dar, que é difícil, porque nós estamos acostumados a fazer os desejos da carne, e então ter essa transformação, sabemos que não é fácil, é difícil nós aceitarmos mudanças, não é, em nossa vida, porque nós fomos criados de uma maneira e agora termos uma mudança radical para muitos é muito difícil. E uma outra coisa também que não é fácil é nós criarmos o hábito de estudarmos a Bíblia todos os dias. Isso também não é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza não está propensa às coisas espirituais. A nossa natureza ela é propensa às coisas materiais. Muitas das vezes é difícil para nós orarmos, para nós nos colocarmos de joelho perante Deus, porque a nossa natureza é uma natureza obstinada, nossa natureza é uma natureza má, e nós então não queremos nos humilhar diante de Deus. E então Jesus nos convida: venham a mim, o meu jugo ele é suave. Jesus quer andar conosco, amigos, amigas, irmãos e irmãs, e para isso nós precisamos aprender a caminhar com Ele. Nós precisamos deixar que Ele coloque sobre nós o seu jugo, para que Ele possa levar as nossas cargas, os nossos fardos. E quando nós temos os nossos filhos e eles são pequenos, e eles começam então a dar os seus primeiros passos, né? Os pais ficam felizes, não é mesmo? O pai fica de um lado, a mãe fica de outro, incentivando o filhinho a andar, a dar mais um passo. E às vezes a criança aprendendo a andar, ela cai e se machuca. Isso é normal com as crianças acontecer isso. Por quê? Porque ela está aprendendo a andar até que um dia ela vai firmar os seus passos e vai andar normalmente. Assim também é andar com Jesus. Nem sempre é fácil. Os primeiros passos que nós vamos dar com Jesus são difíceis, passos de renúncia, passos de nós abrirmos mão daquilo que nós estamos acostumados a fazer e que agora a nossa vida é uma nova vida em Cristo Jesus. E então, muitas das vezes, nós tropeçamos, muitas das vezes nós caímos no nosso caminhar com Cristo, mas nós temos que nos levantar e continuar andando até nós aprendermos a caminhar com Jesus. É por isso que Jesus, ele nos convida para que nós tomemos sobre nós o seu jugo, para que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. O seu jugo ele é suave. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, ele escreveu que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E então, o apóstolo Paulo, ele está aqui advertindo, no caso ele estava escrevendo para os Gálatas, mas ele adverte a cada cristão de todas as épocas que nós fomos libertos do pecado para a liberdade em Cristo. Cristo nos dá liberdade, Cristo ele não nos oprime, Cristo ele não nos coloca fardos pesados que nós não aguentemos carregar. Pelo contrário, ele toma o nosso fardo e ele mesmo carrega aquilo que está nos atrapalhando na nossa caminhada espiritual, mas para isso é necessário que nós deixemos que ele leve os fardos. E então o apóstolo Paulo disse: permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que as pessoas estavam sendo tentadas a abandonar a fé em Jesus, e então muitas pessoas estavam querendo fazer com que eles desanimassem, desistissem da fé em Jesus e voltassem ao jugo de escravidão que era imposto sobre os judeus, que era o excesso de regulamentos em questão das leis e dos mandamentos, e não era fácil para eles carregarem este jugo, este fardo. Por quê? Porque eles estavam presos à letra. Mas agora Jesus, ele vem com o seu Espírito e nos liberta da letra.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos entender que Jesus, ele nos oferece o seu jugo, o seu caminhar conosco é suave, e ele quer que nós aprendamos isso e não voltemos para a escravidão do pecado. Porque, como eu disse essa semana, Satanás ele tem colocado a canga, o seu jugo em muita gente, mesmo cristãs. Elas estão ali oprimidas, estão sendo escravas de Satanás. E então a pessoa, ela é escravizada por um vício, é escravizada por um mau hábito, é escravizada de várias formas por Satanás. E então, quando Jesus nos convida, ele nos dá a liberdade sobre estes fardos que eram impostos sobre nós, e então que nós não voltemos à escravidão, não voltemos a estar sob o domínio de Satanás, porque Satanás, ele quer nos derrotar. Satanás, ele quer fazer com que nós sejamos submissos a ele, e Satanás não age como Jesus, porque Jesus ele apenas nos convida, ele nos mostra o melhor, e a decisão é nossa, a escolha é nossa. E Satanás não, Satanás ele oprime a pessoa, ele obriga, ele escraviza. E então que nós, que já aceitamos a Jesus, que fomos libertos pela vida que Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário, que nós possamos permanecer firmes, caminhando com Jesus. Mesmo se nós cairmos, tropeçarmos, vamos nos levantar, Jesus está ao nosso lado e Ele vai continuar caminhando conosco. E então que nós não voltemos à velha vida de escravidão do pecado. Nós podemos ter certeza de que, ao dizer jugo de escravidão, Paulo não estava se referindo apenas ou tão somente à obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Pelo contrário, mediante a obediência pela fé, entendendo porque nossa salvação é certa e não com base na lei, mas na justiça de Cristo, podemos ter verdadeiro descanso e liberdade. Porque muitas pessoas, mesmo cristãs, ainda hoje são presos à guarda dos mandamentos, dizendo que precisam obedecer para ser salvos. Não, a salvação ela é através de Jesus. A obediência é uma consequência de nós estarmos andando com Jesus. Então não será um fardo, não será um peso nós obedecermos à lei de Deus, mas pela liberdade que Cristo nos deu, nós teremos alegria e prazer em estar fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez e desejamos que tenhamos todos um bom dia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele continua convidando a cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.